Segundo Mateus, Jesus adentra o deserto com o propósito explícito de ser tentado pelo próprio diabo. Enquanto Jesus jejua, uma batalha está prestes a eclodir. Nestes primeiros versículos de Mateus, encontramos informações cruciais. O Espírito Santo guia Jesus, aquele mesmo Espírito que desceu sobre ele durante seu batismo. E agora, esse mesmo Espírito o conduz ao deserto. Mateus, capítulo 13. Mas Jesus respondeu e disse a ele: permite que seja assim agora, pois é assim que devemos cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. Depois de ter sido batizado, Jesus emergiu imediatamente da água, e eis que os céus se abriram para ele, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. E subitamente uma voz veio dos céus dizendo: este é meu Filho amado, em quem estou bem satisfeito. Mateus progressivamente demonstra que o Espírito é o agente pessoal que estará intimamente envolvido em guiar Jesus ao longo de sua vida terrena. Jesus veio para cumprir a vontade do Pai que o enviou, e é o Espírito que o orienta nessa jornada. Assim, Jesus não está apenas no deserto para se comunicar com o Pai, mas também para confrontar o inimigo. Esse mesmo Espírito concederá a Jesus a capacidade de resistir às tentações de Satanás. Embora Herodes tenha sido o primeiro adversário humano de Jesus, a verdade é agora revelada. O verdadeiro adversário é o diabo, ou como ele é posteriormente chamado, Satanás. Isso indica que Jesus é especificamente tentado pelo diabo. O termo grego diabolos, acusador, aparece antes do artigo definido. Isso representa um ser, não uma representação da depravação ou propensão à corrupção. Mateus capítulo 13, versículo 39. O inimigo que semeou essas sementes é o próprio diabo. A colheita representa o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Precisamos compreender que o diabo é uma entidade, não uma abstração. O diabo não é uma noção vaga. Como adversário verdadeiro de Deus, o diabo lidera um grupo de poderosas entidades espirituais que trabalham ao seu lado para frustrar os planos de Deus. Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3. E a vocês que estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Entre eles, também todos nós antes vivíamos, gratificando os desejos da nossa carne, seguindo os seus impulsos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Essa é uma batalha crucial, onde o governante do reino do ar tenta deter o avanço do reino de Deus. A imagem que vemos aqui é consistente com o quadro que vemos em outros lugares da estratégia de Satanás. O inimigo não lançará um ataque frontal. Em vez disso, tentará desviar a atenção com uma série de tentações. O verbo pirazo, que pode significar tentar ou testar, é a raiz da palavra tentado. Uma tentação é um convite para ir contra a vontade de Deus, como Satanás tentará fazer com Jesus. Um teste tenta persuadir uma pessoa a ser fiel à vontade de Deus, na esperança de que a pessoa passe no teste. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Que ninguém, ao ser tentado, diga: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. A Escritura é clara de que Deus nunca tenta ninguém a fazer o mal, mas Deus utiliza eventos para testar o caráter ou a determinação de uma pessoa, com a intenção deliberada de, fomentando fins positivos, Satanás pretende persuadir Jesus a ir contra a vontade do Pai. Porém, em meio a essas circunstâncias, o Pai transforma a intenção maligna de Satanás em algo bom, fortalecendo Jesus para seu papel messiânico. Em outras palavras, Satanás não age independentemente de Deus, pois Deus controla tanto o tentador quanto as circunstâncias. Deus nunca permitirá que alguém seja tentado além do que é capaz de suportar. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Nenhuma tentação os sobreveio, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Mateus, capítulo 4, versículos 13 e 4.
O tentador, aproximando-se dele, disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Satanás se aproxima de Jesus e Jesus rejeita essas tentações. Podemos observar um padrão que é frequentemente evidente no ministério de Jesus. Esse padrão também é crucial para a nossa própria resistência à tentação. As primeiras palavras do tentador expressam a natureza das tentações. Se és o Filho de Deus. Essa frase crítica reflete o objetivo geral do tentador de manipular Jesus. Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. A voz do céu havia recentemente confirmado a identidade e o relacionamento de Jesus como meu filho, a quem eu amo. Satanás não questiona a identidade de Jesus como o Filho de Deus, nem está tentando fazer Jesus questioná-la. Em vez disso, ele tenta fazer Jesus usar de maneira inadequada suas prerrogativas como Filho de Deus. Ele parece estar tocando na identidade de Jesus, quase lisonjeando-o, a fim de enganá-lo a ir contra a vontade do Pai. Por que passar fome se és o Filho de Deus? Apenas transforme essas pedras em pães, algo que você pode fazer, e alimente-se. O tentador parece sugerir que Jesus é capaz de realizar tal milagre, já que posteriormente multiplica pães e peixes para alimentar 5.000 e 4.000 pessoas, respectivamente. Mas não é a vontade de Deus que ele adquira comida miraculosamente aqui. Jesus veio para viver verdadeiramente como um ser humano. A vida, uma vida que inclui os meios normais de aquisição de comida. Transformar as pedras em pães teria levado Jesus além da vontade do Pai para a experiência encarnacional do Filho. As tentações são uma das maneiras pelas quais o inimigo tenta persuadir alguém a ir contra a vontade específica de Deus. Como resultado, uma tentação nem sempre está tentando persuadir alguém a fazer algo intrinsecamente pecaminoso. Transformar pedras em pães não é intrinsecamente errado. No entanto, a vontade do Pai para o Filho nesse momento é que ele jejuasse em vez de comer. Portanto, transformar pedras em pães desviaria Jesus. A verdadeira questão é qual é a vontade do Pai para o Filho. Jesus responde a Satanás citando Deuteronômio, mostrando a associação entre as tentações de Jesus e a experiência de Israel no deserto. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por 40 anos no deserto para humilhá-los e testá-los, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. No versículo 2 de Deuteronômio 8, Moisés lembrou aos israelitas que Deus os havia guiado pelo deserto por 40 anos para humilhá-los e testá-los. Fome e a provisão miraculosa de maná por Deus foram 2 dos testes. Esse teste foi projetado para ensiná-los que o ser humano não vive apenas de pão, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Ele te humilhou, deixando-te passar fome, e depois alimentando-te com maná, que nem tu nem teus antepassados conheciam, para mostrar-te que o ser humano não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Essa é a lição que Jesus está citando em resposta à tentação de Satanás. Israel deveria ter confiado nas palavras de Deus, de que ele proveria para eles, mesmo estando em uma área sem meios óbvios de alimentar tantas pessoas. Se era vontade de Deus que eles estivessem ali, eles tinham que acreditar nele quando ele disse que cuidaria deles. A primeira tentação tenta atingir o cerne da fé pessoal de Jesus na liderança do Pai. Mesmo que suas circunstâncias atuais pareçam contradizer a voz que proclama seu status como Filho de Deus, a quem o Pai verdadeiramente ama. Jesus mantém que a essência da vida é confiar na palavra de Deus. Ele não precisa transformar pedras em pães para provar sua identidade ou satisfazer suas necessidades. O Pai o declarou como o Filho. O Espírito o conduziu ao deserto, mas Deus diz que há uma saída para seus filhos. O conhecimento é o que lhe proporciona essa saída. Portanto, busque conhecimento
e desafie as forças da maldade cara a cara. Tudo o que bloqueia você de receber o que merece em Deus constitui maldade, e Deus não está envolvido nisso. Longe de Deus fazer maldade. Ajuda-nos a aprender a enfrentar todas as tempestades com confiança, sabendo que Tu estás no controle, mesmo que não possamos ouvir Tua voz ou ver Tua mão agindo. Em nome de Jesus. Amém.